Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Rodolfo Lessa, MCP2 aqui no Brasil. Que prazer enorme ter vocês aqui no chat. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o papel da CSN. Então, se você está nessa call, você provavelmente é um aplicante ou uma aplicante a LCP10 aqui no Brasil. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pelo desafio, falar que não é fácil, mas aproveitei muito o processo. A ESEC no Brasil precisa de vocês, a ESEC no Brasil precisa do máximo de vocês, então sempre doem o seu melhor, sempre doem o seu máximo e sempre tentem fazer desse processo o maior momento de aprendizado possível. E então, dita aí essas palavras, né, vamos falar um pouco sobre o papel da CSN e mais especificamente a CSN da ESEC no Brasil. Então vamos nessa, destrinchar um pouco. O primeiro ponto é em relação a... Certo, você é um LCP, e agora? Então, qual é o papel de um LCP? E eu gosto de dividir o papel do LCP entre as necessidades do comitê e o que a ESEC no Brasil precisa. E aí o papel do LCP, principalmente quando nós pensamos a nível CSN, esse aqui, na minha job como CSN. Então, qual é a minha tarefa como CSN? Porque isso é algo que constantemente vocês vão se deparar na aplicação, mas principalmente se forem eleitos, a quantidade de demandas que vocês podem ter a nível nacional, mas principalmente a responsabilidade que vocês têm em transformar a ESEC no Brasil para o melhor. Então, a ESEC ela é uma organização, e justamente por ser uma organização, uma associação no caso, todas as decisões que nós tomamos a nível nacional, elas são feitas baseadas no processo democrático de votação dos LCPs. Então, isso é algo que até as pessoas confundem um pouco, muitas vezes, quando a gente pensa em papel da ESEC no Brasil. O MC, que é o CE, que é o Corpo Executivo, ele tem uma função unicamente gestora. Então, o CE ele gere os recursos da ESEC no Brasil como um todo, mas quem toma o poder de decisão, quem tem o poder de voto, são os presidentes locais da ESEC no Brasil, quando eles fazem isso durante as fairs e legislations, no momento de votação. E justamente por isso que essa gestão e essa tomada de decisão a nível votação e a nível do que está sendo definido pela ESEC no Brasil por parte dos LCPs é algo que é muito importante de vocês terem em mente nesse processo e é algo que eu coloco aí no meio, entre necessidades do comitê e necessidades da ESEC no Brasil. Porque no final das contas também, quando você tomou a decisão para a ESEC no Brasil, você também está afetando o seu comitê. É por isso que essa é uma job que está bem no meio aí, tanto quando a gente diz respeito sobre o output que a gente vai tirar dela, como também da demanda que ela exige, né, de você trabalhar em parte pelo comitê, em parte para a ESEC no Brasil. Mas vamos nessa. E aí, primeiro de tudo, né, um ponto de atenção. A coisa mais importante para você se lembrar durante todo esse processo e durante todo esse chat é make exchanges. Então, essa é a coisa mais importante, esse é pelo que a gente trabalha, esse é o nosso objetivo. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você pode ficar muito surpreso com a quantidade de coisas que você pode fazer como LCP, muito surpreso com a quantidade de coisas que você pode fazer como CSN, mas o ponto mais importante é ter claro de que no final das contas a gente faz intercâmbio. E para fazer intercâmbio não tem nenhum mandado ou nenhuma decisão a nível CSN, a nível LCPs em conjunto que você pode fazer que essa decisão vai crescer o número de intercâmbios. O que vai crescer o número de intercâmbios do seu CL, mais especificamente, é você todos os dias se doar por ele, é todos os dias você colocar ritmo de CB para trabalhar por ele. Então, o seu papel como CSN é legislar novos pontos para o regimento interno da ESEC no Brasil e é fazer o regimento interno da ESEC no Brasil ser cumprido, mas o seu papel máximo é fazer sua entidade e seu CL crescer. Se você está fazendo isso, você já está fazendo aí
80% da sua job. Beleza, mas aí indo além do crescimento do meu escritório, como é que eu posso contribuir para a ESEC no Brasil, além desses resultados? Bem, e aí que existem subcomitês. Nós temos 5 subcomitês. Nós temos o subcomitê de ética, que basicamente vai cuidar de todos os casos éticos da ESEC no Brasil. Então, desvio de dinheiro, problemas de conduta de membresia, problema de... Imagina um caso de falsificação de documento, também vai ser julgado pelo subcomitê de ética. Então, tudo que diz respeito a comportamentos, a questões éticas, a desvio de valores dentro da organização, é o subcomitê de ética que vai estar julgando esses casos e criando um parecer sobre tais casos. Nós temos o subcomitê de finanças, que basicamente é um órgão consultivo da CSN para com as finanças da ESEC no Brasil. Nós temos o subcomitê de governança, que cuida das legislations, subcomitê de operações, que faz uma revisão de critérios operacionais da ESEC no Brasil, e o subcomitê de entidades, que é o antigo subcomitê de membresia. Então, membresia não no sentido de membros pessoas da ESEC no Brasil, mas de membros CLs da ESEC no Brasil. Então, cada CL, cada comitê da ESEC no Brasil, ele é um membro da ESEC no Brasil, quando a gente olha para o regimento interno. Então, o subcomitê de entidades cuida diretamente desse ponto. E aí, dentro de cada subcomitê, nós temos os chairs. Então, o chair, ele é o responsável final pelo subcomitê, e ele tem responsabilidade final sobre a deliberação de qualquer tema do subcomitê. Então, o chair, ele basicamente tem poder máximo no subcomitê, em caso de discordância dentre os membros. E nós temos os membros do subcomitê. Então, cada subcomitê vai ter aí seu número de membros, e que esses membros vão estar trabalhando juntos com o chair para fazer com que as demandas específicas do subcomitê aconteçam. Então, é assim a estrutura geral do subcomitê de ESEC no Brasil. E aí, além disso, nós temos o Stream Team, que é um órgão consultivo, ou MC, e nós temos papéis extras que vocês podem ter dentro da CSN. E aí, citando alguns deles, né? Você pode participar de summits de ALCPs, em que são summits para tomada de decisão. Então, por exemplo, agora no mês de setembro, nós teremos um summit para revisar o relatório de membresia da ESEC no Brasil. E aí são ALCPs que participam. Você pode também ter cargos a nível conferência. Então, algumas vezes o MC ele pode delegar para LCPs cargos de Conference Manager ou pontos nesse sentido. E também tem pontos de relevância externa que você pode acabar tendo. Um exemplo são LCPs que são convidados para irem em eventos do governo onde o MC não vai poder estar presente. Então, são alguns dos cargos aí que a CSN pode ter a nível nacional. Que você como LCP pode ter para a CSN e para a ESEC no Brasil. Certo. Mas aí o que exatamente são os subcomitês? E aí, pegando do RI mesmo, as atribuições dos órgãos de subcomitês da ESEC no Brasil. Então, dentro do RI, eu recomendo muito que vocês leiam pelo menos essa parte do subcomitê. O RI é o nosso regimento interno que gere, basicamente, todas as questões da ESEC no Brasil. Então, é um órgão muito importante para vocês terem um conhecimento prévio. Não recomendo que vocês se aprofundem tanto, porque isso vai vir mais com o tempo, mas é algo para vocês terem um conhecimento básico. E aí, os subcomitês, lendo aí do RI, são times formados por membros do CSN, responsáveis por garantir a revisão, atualização e melhoria do regimento interno da ESEC no Brasil. Segmentar e fomentar discussões de forma especializada dentro da CSN, além de acompanhar todos os mandatos vigentes junto com o TNA. Então, acho que está bem claro aí o texto. Basicamente, os subcomitês eles vão garantir essa revisão e atualização. Então, é um grupo especializado. Então, cada subcomitê ele vai ter uma especialidade muito clara do que ele vai trazer para a ESEC no Brasil. Então, o subcomitê de finanças, se a ESEC no Brasil imagina que ela está passando por uma crise financeira ou está passando por um impasse financeiro, o subcomitê de finanças ele tem um papel fundamental em instigar uma discussão saudável dentro dos momentos de CSN para que todo o CSN possa tomar a melhor decisão possível.
Então, é mais ou menos nesse escopo que funciona o subcomitê. E aí, falando um por um, né? Primeiro, o subcomitê de governança, ele é responsável principal por organizar demandas de legislation, então por controlar e organizar essas demandas. Ele é responsável por demandas gerais de governança do regimento interno do Exército no Brasil, então propostas de mudança para regimento interno, o subcomitê de governança que cuida prioritariamente, e pela evolução das legalidades da Exército no Brasil, quando a gente fala de regimento. Então, basicamente, o chair do subcomitê de governança é a pessoa que guia todas as legislations affairs e a pessoa que vai ser um guardiã, é uma pessoa guardiã do RI, justamente para garantir que ele está sendo seguido em todos os momentos. Além disso, nós temos o subcomitê de ética. O subcomitê de ética, como já falei um pouco antes, ele cuida, no geral, da resolução de casos éticos, ele cuida da educação para que casos de ética não ocorram novamente, ele toma conta da parte de propor sanções para comitês que repetidamente venham cometendo casos de ética. Então, um comitê que tem um caso de desvio financeiro, de fraude ou de falsificação de documento, é o subcomitê de ética que vai propor uma sanção, e ele junta esforços com o MC para tanto tratar esses casos éticos, como propor educação, como também ele é um subcomitê consultivo em casos mais extremos, principalmente casos de gênero e casos de abuso. O subcomitê de ética, ele não lida diretamente com eles, mas ele junta esforços com o CE e com o corpo responsável por tratar tais casos para que eles possam ser resolvidos. Beleza. E aí, depois nós temos o subcomitê de finanças, que basicamente ele é consultivo e ele dá feedbacks nas estratégias do CFO. Então, basicamente, ele olha as estratégias de finanças do Exército no Brasil e tem um papel de consultar e dar input sobre isso. Ele cria recomendações para a CSN, ele faz validação de reports, então, basicamente, a criação de reportes sobre as finanças do Exército no Brasil e pareceres que são colocados para a CSN. Então, por exemplo, quando o MC está entrando a nova gestão, o MC cria o budget e esse budget precisa ser aprovado. Normalmente é o subcomitê de finanças que cuida de toda a avaliação desse budget para passar um parecer para a CSN. Também é um órgão consultivo em entidades em débito, então, basicamente, CLs que tenham dívida, o subcomitê de finanças ele tem um papel de consultar, de ser consultivo e de dar possíveis soluções ou de negociar junto desses CLs como uma forma de mediar o pagamento da dívida desses CLs. Nós temos o subcomitê de operações, que basicamente cuida de questões gerais de produto, então todos os nossos produtos eles precisam estar bem descritos dentro do regimento interno, então é uma responsabilidade do subcomitê de operações garantir isso. Ele cuida da comunicação entre TNA e CSN sobre toda a auditoria de operações, principalmente qualidade de contratos, para garantir que nós temos estratégias bem formadas e temos o regimento interno funcionando da maneira adequada para garantir essa entrega. Ele cuida de mínimo de intercâmbios para full member, então full member basicamente status ideal, né, do nosso relatório de membresia. Então, qual é o mínimo de intercâmbios necessário para ser um CL legalizado frente ao Exército no Brasil? E cuida, no geral, de demandas e comunicação entre NST, MC e CSN, no qual ele garante que o report dos chats feitos pelos NSTs está sendo passado para a CSN, para que a gente tenha certeza de que os NSTs realmente estão sendo eficazes. E aí o ponto, eu tenho falado muito para vocês aqui, vocês vão ver durante o aprofundamento lendo o RI, que basicamente o papel dos subcomitês é fomentar essa discussão e propor mudanças para o RI ou propor mandados. Então imagina que você está vendo que tem alguma coisa no RI que não faz tanto sentido, ou você está vendo que tem um CL que não está cumprindo o ponto do RI. Então o papel fundamental do chair do subcomitê é garantir que algumas mudanças estão acontecendo e garantir que o RI está sendo cumprido nas mais diferentes pautas que ele tem. Então, é basicamente um papel de, o RI está fazendo sentido?
Não, se não, vamos propor uma mudança. Se o RI faz sentido, mas é a galera que não está cumprindo, então o papel é criar mandados para que a galera tenha que cumprir isso. Então é basicamente são corpos que garantem o funcionamento pleno da ESEC no Brasil, principalmente quando a gente olha para o nosso regimento interno. E por último, nós temos o subcomitê de entidades, que cuida de mudanças de status. Então, se uma expansão vai se tornar comitê, ele cria, o subcomitê de entidades cria parecer sobre isso, mas lembrando que isso segundo um modelo antigo, né? Agora nós não temos mais expansões da ESEC no Brasil, as expansões são estratégias do MC, então não é mais responsabilidade do subcomitê de entidades fazer isso nos casos de Palmas e São Luís, apenas nos casos de extensões que ainda não viraram CL, como Mackenzie, Cuiabá, Santarém, etc. Também é um órgão que cuida de novos comitês da ESEC no Brasil, então novos comitês que possam surgir, o subcomitê de entidades vai estar envolvido, mas com a mesma ressalva do ponto que eu falei antes, né, sobre mudança de status. Também é um subcomitê que cuida de legalização, expansão ou aspectos de full member, então tem um papel muito importante aí o subcomitê de entidades em definir o que é uma entidade full member, por exemplo, no Brasil, que é uma entidade ideal, e aí algo que envolve os critérios mesmo para passar em membresia. E por último, é um subcomitê que cria pareceres para o fechamento de entidades. Então, no caso de CLs que estão sendo votados fechamento, o subcomitê de entidades cria um parecer sobre esses CLs para falar se eles devem fechar ou não, baseado nos critérios que estão em RI. E aí não é um aspecto subjetivo. Não é, tal CL pode fechar porque a gente achou que a cultura dele está ruim. Não, não é isso. Um CL ele pode ser fechado se ele não cumpre aspectos da RI da ESEC no Brasil. Então, o regimento interno é o que garante que a gente está agindo de maneira imparcial e dentro da legalidade. Então, o subcomitê de entidade ele vai fazer uma análise se esse CL está cumprindo todos os requisitos mínimos para ser um CL da ESEC no Brasil. Se não, vamos propor um mandado. Se ele não cumpriu o mandado, então o parecer é que seja votado o fechamento desse CL. Então, pode parecer subjetivo, mas não é para parecer. Então, quando o CL está sendo votado o fechamento, basicamente está sendo votado por não ter cumprido critérios da RI. Apenas isso pode fazer com que o CL seja votado o fechamento. Então, é um papel do subcomitê de entidade ser um guardião disso. E aí, por último, além dos subcomitês, nós temos o Steering Team. O Steering Team, ele basicamente, ele tem algumas funções principais, né, mas a primeira delas é esse segundo ponto, que é ser um órgão consultivo para o MC. Então, o MC revisa as estratégias dele com o Steering Team. Então, o Steering Team ele tem summits a cada quarter, junto do MC, onde eles dão feedback sobre as estratégias do MC e onde nós podemos discutir diversas pautas que queremos em conjunto. Então, é um órgão muito importante para o MC e tem que ser um órgão representativo. Então, o Steering Team, ele não são necessariamente os LCPs que mais entregam da CSN, mas o Steering Team, ele precisa ter pelo menos uma pessoa que vai representar cada cluster. Então, pelo menos uma pessoa que vai representar o cluster 5, uma pessoa que vai representar o cluster 4, uma pessoa que vai representar o cluster 3. E aí o ponto de atenção é, os CLs estão sempre mudando de cluster. Então, pode ser que não tenha uma pessoa, um LCP por cluster da CSN, mas o fundamental é que tem uma pessoa representando esse cluster. Então, por exemplo, hoje em dia, quando nós olhamos para o Steering Team, nós não tínhamos ninguém do cluster 4 dentro do Steering Team, mas nós temos um LCP que representa o cluster 4. Então, é um papel muito importante aí de garantir que todas as realidades estão sendo abarcadas para que o MC possa fazer estratégia da maneira mais geral e abrangente possível. Outro ponto também é que o Steering Team ele é responsável por guiar as calls e os chats de aplicação para MC. Então, quando nós temos aplicantes para MC, eles têm que receber voto de confiança e, para isso, existem diversos chats que eles fazem. E aí o Steering Team é responsável por organizar isso. Então, o Steering Team também é responsável por discussões e estratégias, como já falei antes. E também, por último, por identificar bottlenecks a nível nacional e trazer eles para o MC. Então, se o Steering Team está identificando um grande problema na rede, ele pode trazer isso para os summits de Steering Team com MC,
para apresentar isso para o MC e criar estratégias em conjunto para solucionar. E aí tem um ponto muito importante sobre tudo isso, que é a ESEC é a maior organização jovem gerida, a maior organização gerida por jovens do mundo. Mas isso é feito de maneira democrática. Então, nós somos a maior organização jovem do mundo e nós somos geridos democraticamente. E o que é que uma democracia exige? Uma democracia exige regras, exige burocracias do ponto de vista positivo, então burocracias que sejam construtivas, e exige votação. E onde é que isso ocorre? Basicamente, nós temos como CSN momentos de FAIR. O que são FAIRs? São momentos onde a CSN se junta para discutir pautas específicas. Isso ocorre principalmente nas conferências. Então, nas conferências, existem momentos de FAIR, onde o chair do subcomitê de governança vai guiar uma discussão onde cada pessoa pode trazer suas pautas. Então, até uma semana antes da conferência, todos os LCPs podem submeter pautas que eles querem que sejam discutidas nas FAIRs. E aí, depois de ter todas as discussões nas FAIRs, nós temos um momento de legislation, que é um momento fundamental, que é basicamente o momento onde vão ser votados os mandados propostos. Então, imagina que você quer retirar um texto do RI. Então, esse texto vai ser primeiro discutido na FAIR, e ele, depois dele ser discutido, todo mundo vai já pensar se quer votar positivamente para ele ou não. E quando chega no dia da legislation, a legislation não é um espaço de discussão. A legislation é um espaço de votação. Então, é votado isso, e aí uma decisão é tomada. Então, basicamente, esse é o flow que se segue. Existe uma FAIR, depois da FAIR uma legislation, e depois as decisões são tomadas. Então, é assim que nós gerimos a nossa organização, que é a maior organização gerida por jovens do mundo, e que é gerida de forma democrática, ou seja, através do voto. E aí, mais uma vez, apenas um reminder, né? Então, um ponto para nós lembrarmos sempre, a coisa mais importante é a coisa mais importante, e qual é a coisa mais importante? Façam intercâmbios. Então, tudo isso que eu falei agora para vocês no chat é fundamental, sim, é sobre a gestão da ESEC no Brasil, mas isso não pode ser mais importante do que como os comitês locais estão sendo geridos. No momento em que um subcomitê se tornar mais importante do que a gestão de um LCP, existe algo de muito errado com a ESEC no Brasil, existe algo de muito errado com a ESEC global. O nosso papel é garantir que os nossos CLs estão crescendo, que nós estamos fazendo mais intercâmbio e que a gente está desenvolvendo mais liderança. A governança da ESEC no Brasil é apenas a maneira pela qual a gente vai garantir que isso está acontecendo. A governança é a maneira de garantir o básico para que a nossa organização exista. Mas aquilo que é fundamental de entendermos é a gente tem que fazer muito intercâmbio, a gente tem que gerir os nossos comitês locais. E essa é a sua principal job como LCP. A job de subcomitê, ou mesmo a job de steering team, é uma job muito marginal para tudo que você vai entregar para o seu subcomitê. Então tenha isso muito claro. E no final, justamente por isso, as nossas promessas, os nossos líderes, a gente entrega. Então nunca se esqueçam dessa visão e nunca se esqueçam do poder que ela traz quando a gente fala de entregar as nossas promessas, que são os nossos intercâmbios e os nossos líderes, que a gente vai entregar. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que o chat tenha sido esclarecedor em alguns sentidos. Espero também que não apenas esclarecedor, mas ele tenha gerado várias dúvidas em vocês e que isso motive vocês a irem pesquisar sobre mais pontos dos subcomitês. Mas nunca se esqueçam que o mais importante para vocês saberem agora é como fazer o CL de vocês crescerem e quais são as propostas que vocês têm para que em 2019 o CL de vocês cresça 200% em relação ao que cresceu em 2018. Beleza? É isso, gente. Então, um grande abraço e bom processo.